podcast Arte Debater desta semana entrevista Kiko, do KLB. Após um hiato de 7 anos, a banda KLB está de volta para shows em todo o Brasil. Em Porto Alegre, a banda se apresenta na quinta-feira, 28 de julho, no Teatro do Bourbon Country, com ingressos já esgotados. Ainda há ingressos apenas para o Meet and Greet, que é o encontro com o artista para acompanhar passagem de som. Nesta semana, conversei com o Kiko, das 3 iniciais do KLB, é o Kiko, Leandro e Bruno. Confira a entrevista com Kiko, do KLB. Depois de tudo que vocês passaram nesses 7 anos, inclusive uma perda muito grande em 2018 do teu pai, seu Francesco Franco, como é ter voltado para essa turnê KLB 20+2 Experience? Bom, na verdade, depois desse tempo todo, né, e de tantas mudanças, eu diria que está sendo uma experiência maravilhosa reencontrar a galera, reencontrar o povo, né, reencontrar os fãs que cresceram com a gente, que criaram tantas histórias, memórias, lembranças com a gente nesses 22 anos. Tem sido maravilhoso, né? Deus é muito bom o tempo todo. Claro que em 2018, né, nos despedirmos do nosso pai nesse plano foi algo, né, certamente a maior dor da minha história, da minha vida até hoje, e o dia mais difícil da minha vida, mas eu sei que Deus dá sustentação a tudo que a gente precisa, né? Principalmente se a nossa fé for exercitada, e essa turnê tem sido uma bênção, né? Coroando toda essa história que foi construída, né? Eu, Leandro, Bruno, meu pai e cada uma das pessoas que participam disso há 22 anos. Tem sido maravilhoso. Com esta volta aos palcos, que começou no dia 11 de junho em São Paulo, o que vocês sentiram lá no íntimo de tocar, trocar com o público? Qual foi aquele friozinho na barriga? As famosas borboletas no estômago? Mais ou menos como eu falei na outra resposta, esse é o sentimento que tomou conta, que dominou não só a gente, mas com certeza cada uma das pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, trabalhando, né, nessa turnê, né, os profissionais todos que estão envolvidos, é muito nítido, né? A gente que já tem tanto tempo de estrada, não só os 22 de KLB, mas a vida inteira no show business, a gente sabe reconhecer, né? A gente sabe perceber, na verdade, as emoções afloradas em grandes, se não os maiores profissionais do Brasil que estão envolvidos com a gente nessa tour. Então, assim, a nossa emoção, a emoção deles e, obviamente, a emoção do público tem sido uma soma de emoções gigantesca, e tem sido assim em cada um dos lugares que a gente passou. Começou em São Paulo, mas já passamos por várias outras cidades, já passamos por Lages, Londrina, Rio de Janeiro, agora tem Porto Alegre, né, que aliás a gente está muito ansioso com essa história de Porto Alegre. Tem Curitiba, tem Florianópolis, tem São Paulo de novo, shows extras no final do ano, enfim, tem uma porção de coisas, e o sentimento é um só, gratidão e alegria. A turnê também está tendo um meet and greet, que é a oportunidade da troca com os fãs de forma mais direta e organizada. Como está sendo esta experiência? Maravilhoso, né, no mínimo maravilhoso. A gente nunca tinha feito essa história de meet and greet, né? Foi a primeira vez. E eu acho que é uma oportunidade da gente não depender só da sorte às vezes também. Eu acho que isso foi legal. Quando a gente estava conversando, antes do início da turnê, a gente estava batendo um papo, né, entendendo algumas novas ferramentas que o mercado trabalha, né, o Meet and Greet é uma delas. Eu acho que assim, eu vi muita gente nesses meets que tem esgotado todos, graças a Deus, já teve sessão extra de meet, olha que loucura. Mas eu tenho visto muita gente falando assim, finalmente, né, eu pude vir conhecer vocês pela minha própria decisão, né, sem às vezes esperar um sorteio, sem esperar a sorte A gente sempre recebeu muita gente no camarim, sempre, todo show, né, mas assim, sempre eram sorteios, era sorte, né. Agora eu acho que fica um pouco mais a decisão de cada um, né, de querer e obviamente correr, porque graças a Deus, como eu falei, muitos já estão esgotados, já esgotaram, né, a estreia mesmo, a gente teve 2 sessões de Meet and Greet, foi muito bacana.
Uma coisa legal nessa história do Meet é que a gente pode ter, né, um momento ali diferente que a gente nunca mostrou para as pessoas, que é justamente a passagem de som. Essas pessoas entram num momento onde a gente está ajustando as coisas, passando o som, a gente toca algumas músicas com elas, e aí que vem um grande barato, que a gente toca 2 músicas que não fazem parte da turnê, né? Músicas que nunca foram tocadas, não fazem parte do show, não fazem parte dessa tour, então assim, que elas são exclusivas para essas pessoas. Além de, obviamente, quando elas pegam o Meet, né, elas têm um kit, um box lindo, que aí vem credencial, vem bottom, vem palheta, enfim, vem uma porção de souvenirs também dentro, o que é bem legal, e obviamente o momento que a gente encontra com eles literalmente para tirar foto, que é super bacana, super gostoso, e tem sido uma experiência que a gente está adorando. Passado o pior da pandemia, o que vocês acham que este momento de isolamento com o vírus deixou de ensinamento para cada um de vocês? A pandemia, na verdade, tem alguns pontos que eu acho que são importantes da gente entender, né? Vamos falar primeiro do KLB em si, né? Para a gente botar o KLB no contexto. Quando o KLB fez 20 anos, em 2020, nós nos planejamos para fazer uma grande turnê de celebração dos 20 anos. A turnê já tinha data de lançamento, já estava tudo certo. Dia 29 de março de 2020 era o grande anúncio da turnê no Faustão, na Globo, na época, para sairmos com essa tour celebrando 20 anos. E um pouco antes, coisa de 15 dias antes, mais ou menos, entrou a pandemia, né? E ninguém imagina, nenhum de nós viveu uma pandemia, ou nenhum de nós havia vivido uma pandemia até então. E aí, sem saber o que esperar, o quanto tempo esperar, as coisas foram se adiando, né? E adiou 1 mês, 2, 3, 4, 5. Quando a gente percebeu o que era mesmo a pandemia, resolvemos adiar para o ano seguinte, onde teríamos, de repente, a oportunidade de dizer o seguinte: olha, vamos fazer então 21 anos, a maioridade do KLB, dá para brincar com isso. E aí veio a Delta, né, que acabou atrasando e adiando mais uma vez os planos. Eu acho que o pior de tudo isso, obviamente, é saber o tanto de vidas que foram perdidas, o tanto de coisas, né, que aconteceram durante a pandemia, né, perceber o quanto que nós somos frágeis, seres frágeis, né, vítimas de um vírus microscópico e invisível que conseguiu dizimar, né, tantas e tantas pessoas, tantas vidas. Então, assim, perceber a fragilidade. Para ser bem sincero, a minha opinião é que as pessoas, infelizmente, muitas delas esquecem fácil, né? Então, assim, será que a lição foi dada, né? Com a perda de vidas, né? Com a fragilidade dos próprios sistemas de saúde, né? Isso não só no Brasil, pelo mundo, né? A superlotação do sistema de saúde, né? O caos que foi instaurado por causa da pandemia, a questão de você não poder trabalhar, de você não poder viver, de você não poder sair na rua, de você não poder abraçar os seus pais, sabe? Agora, hoje, né, ainda nem finalizada a pandemia verdadeiramente, eu vejo que as pessoas voltam a um tipo de vida, né? Não que a vida tenha que mudar, mas as lições que nos são dadas, né, uma lição ela é dada para que você tire delas os ensinamentos e, obviamente, que você continue caminhando com esses ensinamentos fazendo parte do seu dia a dia. Sinceramente, ou infelizmente, na minha opinião, óbvio, não vejo uma grande evolução ou percepção em alguns sentidos, falando isso de massa, né, do que foi uma pandemia. Eu acho que em outros tempos, talvez se levasse mais a sério as coisas da vida. Em outros momentos da história humana, talvez a gente tivesse mais, não sei, sensibilidade até para lidar com algo que foi tão catastrófico na história da humanidade, né? Hoje tudo parece muito, sabe, vulnerável. Quer dizer, vulnerável já é, parece muito volúvel, sabe? Parece muito volátil. Parece que tipo, tudo bem, já foi, né? Então, assim, eu espero estar errado e eu espero que as lições que a pandemia impôs, né, a força para cada um de nós, elas sejam levadas, que a gente perceba dessa fragilidade que existe, que é a vida, que a gente dê valor à vida, que a gente dê valor às pessoas, que a gente dê valor às coisas importantes da vida, né? Que a gente possa usufruir das coisas boas da vida e nos momentos ruins a gente está de mãos dadas, ainda que, né, como a pandemia fez, né, as mãos dadas estavam afastadas fisicamente, mas que a gente pudesse ou possa sempre estar de mãos dadas verdadeiramente. Desde quando vocês começaram em 2000 até este 2022,
Quais foram as mudanças no modo de fazer, exibir, divulgar a música que acabaram fazendo a diferença para vocês e como vocês têm trabalhado nesses processos atuais em relação à divulgação de artista, divulgação, pessoal? O mundo hoje é um novo mundo, né? É um mundo de redes sociais, de mídias sociais. É um mundo onde é um mundo digital, é um mundo virtual, onde os discos, onde as músicas, onde os vídeos, onde os filmes, todos eles são comercializados dentro de streams, né? Plataformas digitais. Confesso que, sendo um cara da tecnologia como sou, amo tecnologia em todos os seus segmentos, né? Acho uma tendência muito bacana, mas com alguns adendos aí a tudo isso. Quando a gente começou, né, as mídias ainda eram físicas, ainda era o CD, era o DVD, era o cassete, né, era o VHS, né? Inclusive o DVD, o nosso, se não foi o primeiro ou o segundo, foi um dos primeiros DVDs a serem gravados no Brasil, né? O DVD ainda era uma mídia nova no Brasil. Mas, dentro de todo esse universo, que traz, né, prós e contras, como sempre, né? Então, assim, nada vai sempre ser pró ou nada sempre vai ser contra, né? Eu acho que tudo traz um pouco de lá e um pouco de cá. Mas, assim, ainda que eu goste e a gente esteja, obviamente, presente em todas as plataformas digitais, etc, etc, eu ainda tenho a percepção, né, isso é uma opinião minha própria, óbvio, mas de que as mídias tradicionais, né, televisão, rádio, jornais, revistas, ainda são a grande chancela, né, a diferenciação, né, da rede social, da internet. Porque, de uma forma geral, a rede social, a internet, ela está disponível a todos, o que é legal, né? É algo que traz uma sensação, que às vezes não é tão verdadeira, mas traz uma sensação de igualdade, onde todos têm o mesmo acesso, onde todos têm possibilidades, né? Já as mídias tradicionais, elas trazem um passo à frente, né? Então, talvez hoje, para um artista, para um ator, para um cantor, para um empresário, para uma pessoa bem-sucedida, verdadeiramente, chegar a fazer, né, um programa de televisão, uma entrevista numa revista, num jornal, numa rádio, ele precisa se destacar de alguma forma, né? Na internet, não. Na internet, a qualquer momento da sua estrada, você pode começar a criar, né, os seus canais de comunicação. Então, é legal, né? Existe essa percepção aí dessa igualdade, entre aspas, né? Mas ainda penso que os veículos tradicionais são aqueles que chancelam verdadeiramente sucessos, êxitos e etc. A última pergunta é a pergunta bairrista, a pergunta dos gaúchos, né? Qual a ligação, né, que vocês têm com o Rio Grande do Sul, com os fãs, outros músicos, e também queria que tu falasse, Kiko, sobre a ligação com o Matheus Possebon da Opus Entretenimento, pois vocês se criaram no mundo dos empresários de música, conviveram, né, com os agenciados empresariados do pai de vocês, grandes nomes da música, né, quando eram guris, como a gente chama aqui no Sul, tipo Lulu Santos, Roupa Nova, Zezé de Camargo e Luciano, Fábio Júnior. Conta para nós. Essa pergunta talvez seja mais fácil de responder, não só de todas que você me fez, mas de todas da minha vida, né? Por uma ironia do destino ou por um propósito de Deus, e eu gosto de acreditar no segundo, nós somos uma família de 3 irmãos, nascidos em São Paulo, filhos de um pai que nasceu na Itália e veio ao Brasil com seus 10 anos de idade, 12 anos de idade, e se criou em Porto Alegre, se criou no Rio Grande do Sul. Filhos de uma mãe gaúcha, nascida em Rio Grande, que com 3, 4 anos de idade se mudou para Porto Alegre, cresceu em Porto Alegre e se criou no Rio Grande do Sul. Então, verdadeiramente, apesar de paulistas nascidos na capital de São Paulo, o nosso coração, né, ele tem todas as raízes do Rio Grande do Sul, todas as raízes gaúchas, né? Ah, desde os dialetos, né, usados em muitas coisas, desde das palavras diferenciadas, como a bergamota, né, como o cacetinho, como a peixada, né, quando é a batida de carro, a lomba, quando você tem uma subida, enfim, né, e tantas outras palavras que fazem parte da minha vida e que eu demorei muito tempo na minha infância para descobrir por que eu falava diferente dos meus amigos da escola aqui em São Paulo. Eu trago o Rio Grande do Sul no mais alto patamar de orgulho de uma cidade que eu adoro, né, onde
Meus pais cresceram, né? Minha mãe nasceu, meu pai cresceu, onde meu pai, ainda jovem, começou na música com 15 anos de idade, né? Fez parte de uma das bandas tradicionais do Rio Grande do Sul, de grande importância no cenário musical gaúcho, que eram os Brasas. Depois disso, gravou com todos os artistas que você possa imaginar. Se você pegar os discos da Jovem Guarda, certamente aí a grande maioria é meu pai tocando contrabaixo. Depois, na carreira solo, né, criou o Black Samba, o samba rock, e com isso foi levando, né, o seu nome, mas também esse orgulho do Rio Grande do Sul, né, na história. Eu nasci nesse berço gaúcho, né, do churrasco, do chimarrão, e tenho um orgulho gigantesco disso. E Deus é tão bom que em 2018, no pior momento, no pior dia da minha vida, que foi me despedir do meu pai, de repente eu perdi ali duas coisas que para mim eram de suma importância no meu viver, que era o meu direcionador de vida, meu pai, e o meu direcionador profissional, meu empresário, né? E perceber que a partir daquele momento eu não teria como ligar para meu pai e fazer uma pergunta pessoal ou profissional, me fez parar e refletir bastante sobre esse assunto, né? E numa dessas reflexões, né, num desses dias, eu percebi que eu precisava caminhar, precisava continuar, seguir em frente, enfim, e dentre outros projetos que eu tenho, né, como empresário, de outros ramos, outras coisas, eu fui buscar um profissional que havia trabalhado conosco no KLB, né, que era nosso diretor de marketing no KLB, para ver se ele poderia me auxiliar no marketing dessa minha empresa, que era de telecomunicações, não tinha nada a ver com o segmento. E numa conversa com ele, ele falou assim, cara, eu tô na Opus, e o Matheus gosta muito de vocês, o Matheus é muito fã do KLB e já tinha comentado sobre algo, se vocês não teriam esse interesse de fazer uma turnê. Eu falei, Celso, na verdade a gente tinha um projeto de fazer a turnê em 2020, né, no começo do ano, isso talvez tenha sido no final de 2020. Foi no final de 2020. Eu falei, a gente ia fazer a turnê esse ano, e acabou não dando certo, pandemia, tal. Ele falou, posso tocar com ele, ver se a gente marca uma reunião? E, enfim, resumindo a história, tivemos a primeira reunião, né, e foi uma questão ali de amor à primeira vista. A gente acabou se apaixonando, que era uma reunião né, por outros propósitos, e acabamos chegando nisso. Então, acho que Deus escreve tudo certo, e por essa ironia do destino de Deus nas nossas vidas, né, hoje, mais uma vez, um novo gaúcho, um novo baixinho careca, é o responsável pelo KLB hoje. A Opus, como todo, a gente desenvolveu uma relação familiar dentro da Opus incrível, né? Então, assim, mais uma vez, na verdade, a gente tem uma família gaúcha, né, envolvida no nosso mais íntimo propósito de vida pessoal e profissional, né? Certo? Além do talento profissional desses caras que, né, eu desconheço hoje no mercado nacional e boa parte do internacional, alguém com o talento, com a disponibilidade, com a agressividade, no sentido do marketing, de fazer um negócio agressivo, como esses caras. Então, assim, eu só posso agradecer a Deus pela oportunidade de hoje ter Matheus e ter a Opus, né, o time todo da Opus, comandando, né, literalmente a vida profissional do KLB. Eu acho que é algo muito saudável, e estar novamente com um escritório desse poderio bélico e com pessoas como elas, né, individualmente, é satisfatório, é honroso e ao mesmo tempo um sinônimo de tranquilidade e paz, de estar servido, né, pelos melhores profissionais do mercado e gaúchos, não é verdade? Aliás, já agradecer a você também por essa oportunidade, obrigado. Qualquer coisa é só falar com o Costinha e a gente está à disposição, tá bom? Deus abençoe. Este foi o podcast Arte Debater com Kiko, da banda KLB. A produção e a apresentação é de Luiz Gonzaga Lopes e na técnica,
Mariana Neck.